assunto, aqui, 1 Pedro, ela foi escrita lá em 62, 63 depois de Cristo, justamente para fortalecer os irmãos e exortá-los a permanecerem fiéis, mesmo diante de tanta perseguição e sofrimento que eles estavam passando. Naquela época, por parte dos judeus, primeiramente, depois por parte do Império Romano, muitos cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo presos, eles eram tidos como espetáculo lá na arena, eram devorados por animais, eram tempos realmente muito difíceis. E muitos cristãos também estavam se convertendo naquela época, mas eles precisavam de permanecer fiéis, né? Pois cada cristão, naquele momento, poderia ser delatado a qualquer momento. Quando alguém quisesse prejudicar algum cristão, era só fazer uma falsa acusação contra ele, ele ia ter que ir lá às autoridades, e indo às autoridades, ele tinha que prestar adoração ao imperador Nero, como se ele fosse um Deus, né? E naquele contexto, fazendo isso, era um cristão negando a sua fé em um único Deus, o Senhor Jesus Cristo. Muitos dos cristãos, eles se negavam a adorar o imperador como um Deus e eram levados para a morte. Nós também, nos dias de hoje, nós passamos por sofrimentos, nós temos as dificuldades na nossa vida, nós temos as dificuldades no mundo que nós vivemos. Talvez você esteja enfrentando problemas ainda sem solução, e eu creio que muitos de nós têm problemas nesse momento e que ainda não encontrou a solução, ou que ainda está correndo atrás para resolver aquele problema. Muitos de nós temos problemas em nossos relacionamentos, no nosso emprego, são problemas de saúde, problemas de ordem financeira e, às vezes, alguma área da nossa vida. Então, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Então, o contexto de vida na sociedade que nós vivemos não contribui para a vida cristã. Então, como cristãos, nós temos as dificuldades simplesmente por vivermos nessa sociedade que nós vivemos. Mas a palavra de Deus, da mesma forma que estava exortando aqueles irmãos naquela época tão difícil, ela nos exorta também. Em meio aos sofrimentos, nós permanecemos fiéis. Por isso, nós vamos ver 3 verdades que nos ajudam a passar pelo sofrimento, honrando a Deus. Nós podemos, sim, passar pelo sofrimento, pelas dificuldades da vida, honrando ao nosso Deus, sendo fiéis a Ele. Muitos cristãos, em situações de dificuldade, às vezes, principalmente aqueles novos convertidos, quando chega a dificuldade, acabam desanimando, acabam desistindo da vida cristã. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos conta lá na parábola das sementes, na parábola do semeador, né? Ele fala ali que as sementes são lançadas e algumas, por alguns motivos das dificuldades da vida, não permanecem firmes, não dão os seus frutos. Mas nós precisamos entender que o sofrimento na vida do cristão, ele vem por motivo, né? Ele tem propósito de Deus. O sofrimento na vida do cristão tem permissão de Deus e tem propósito de Deus. Deus quer operar em nossa vida. E às vezes Ele permite o sofrimento para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos provar, para que esse sofrimento traga para a nossa vida crescimento. Então, nós precisamos estar certos. No entanto, o sofrimento na vida do cristão deve ser visto de forma diferente. Quando vem o sofrimento na nossa vida, nós precisamos entender isso de uma forma diferente, pois o sofrimento na vida do cristão vem por permissão de Deus e tem também propósito de Deus na sua e na minha vida. Assim era nesses tempos em que Pedro escreveu essa carta, mas assim é também nos dias de hoje. Então nós vamos ver 3 verdades que nos ajudam a passar pelo sofrimento, honrando
a Deus. Olhando para esse texto, nós vemos aqui a conclusão dessa carta. E Pedro está concluindo essa carta, reforçando aquilo que ele já disse, mas também enfatizando o fato de que aqueles cristãos tinham que ter consciência de que aqueles sofrimentos eram uma prova na sua vida, e que nessa prova Deus estaria com eles, e que nessa prova, quando ele fala no versículo 12, amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Então, eles não deveriam achar estranho que o sofrimento sobreviesse sobre a sua vida. Então, aqui no ponto 1, nós, cristãos, estamos sujeitos ao sofrimento. Quando o sofrimento vem sobre a nossa vida, em qualquer área de nossas vidas, sobre a qualquer acontecimento que venha acontecendo conosco, nós precisamos entender que nós estamos também sujeitos ao sofrimento. E é isso que esses irmãos estavam entendendo aqui. Amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Ele fala aqui de uma ardente prova. Então, essa provação, quando a gente olha no texto original, fala sobre uma fornalha de fogo, sobre nós entendemos ali, um metal sendo derretido. Então, de fato, nós podemos passar que às vezes nós passamos pelo fogo, né? Nós passamos pelo fogo, e esse fogo é uma provação, né? E nós precisamos estar prontos para lidar com o sofrimento com o propósito de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui, para eles não estranharem, mas para eles suportarem, para eles terem a consciência de que Deus estava permitindo aquilo nas suas vidas. Amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. A prova vem na nossa vida, o sofrimento vem na nossa vida, por permissão de Deus, muitas vezes para nos provar, pois o mundo, nós sabemos que o mundo que nós vivemos, ele está debaixo do juízo de Deus. O pecado que entrou no mundo, ele corrompeu todas as áreas do mundo, ele corrompeu a natureza, ele corrompeu o mundo, ele corrompeu também a raça humana. Então, tudo está debaixo do juízo de Deus, por motivo da queda do homem, lá em Gênesis. Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão, e também não só dos cristãos, mas de toda a raça humana. Lá em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo nos reforça sobre esse assunto. Ele fala que tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nesse mundo tão difícil que nós vivemos, e quando nós passamos por sofrimentos, nós podemos lembrar do Senhor Jesus Cristo. Ele nos exortou, mesmo no mundo difícil, nos sofrimentos que nós passamos, nós podemos, no Senhor Jesus Cristo, ter paz. Nós podemos, no Senhor Jesus Cristo, ter bom ânimo. Porque o Senhor Jesus Cristo foi o que mais sofreu nesse mundo. Ele sofreu todas as coisas por nosso favor, para pagar pelos nossos pecados. Ele viveu nesse mundo como um homem pobre, um homem simples, mas ele sofreu tudo que era necessário para pagar pelos nossos pecados. Ele entregou a sua própria vida, e com muito sofrimento, para pagar pelos nossos pecados e nos dar vida eterna. Então, da mesma forma, se o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, ele passou por essas grandes provas e provações, ele sofreu nesse mundo por nosso favor, nós também podemos sofrer nesse mundo. Então, nós temos que estar prontos para lidar com o sofrimento com o propósito de Deus, sabendo que o Senhor Jesus Cristo vai nos capacitar, sabendo que o Senhor Jesus Cristo vai nos fortalecer, e Ele vai nos capacitar para lidar com os problemas da vida. Ele vai nos fortalecer para que a gente possa vencer as dificuldades que nós temos a cada dia. Mas Deus permite também o sofrimento em nossa vida para nos provar. O sofrimento depura a nossa fé. Através do sofrimento, nós aprendemos algo que em nós, alguma área da nossa vida,
que nós precisamos crescer, alguma área da nossa vida que nós precisamos mudar. E às vezes, se não vir a prova, se não vir o sofrimento, nós não vamos perceber, nós não vamos conseguir ver, nós não vamos admitir aquela área da nossa vida que precisa ser mudada, aquela área da nossa vida que nós precisamos melhorar. Então, Deus permite o sofrimento na nossa vida, e Ele tem o objetivo de nos fazer crescer, de nos aproximar mais dEle. É comum na nossa vida, quando nós estamos sofrendo, nós nos aproximamos mais de Deus, nós buscamos mais a Deus, nós buscamos mais a palavra de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer que nós que nós tenhamos ainda mais maturidade na vida cristã. E é por meio de situações da nossa vida, é por meio do sofrimento às vezes, que nós vamos crescer espiritualmente. Então, quando sofremos, não devemos perguntar por que do sofrimento, mas como cristãos, com o propósito de Deus, nós devemos perguntar para quê? Mas para que Deus permitiu esse sofrimento na minha vida? O versículo fala sobre uma prova ardente, uma ardente prova. Então, as calamidades ou sofrimentos que testam o nosso caráter. Então, às vezes, o nosso caráter, a gente só vai realmente saber, ter certeza de como nós agiríamos naquela situação quando nós passamos por aquilo. No primeiro século, esses irmãos estavam sendo provados. Eles iam até o imperador. Ou eles negavam a sua fé, ou eles sabiam que eles iriam sofrer. Iam passar pela morte. E eu creio que uma pessoa só pode dizer que dá sua vida por Cristo quando ela passa por uma situação assim. Eu posso dizer, eu creio que eu daria a minha vida por Cristo. Mas eu só vou poder ter certeza mesmo, se realmente eu passasse por uma situação como essa. Você pode dizer, eu daria a minha vida pelo meu filho, pela minha filha, mas a gente só pode ter certeza mesmo de algo que a gente está dizendo e nunca passou quando a gente passa por aquilo. E é isso que acontece aqui. Esses cristãos estavam sendo provados, eles estavam passando pelo fogo. Era caso de vida ou morte. E nós vemos uma situação também assim na vida de Jó. Jó, ele foi provado por Deus. Nós, quando lemos o texto, nós vemos todo o contexto ali do diálogo do nosso inimigo com Deus, a permissão de Deus para Satanás provar a Jó, porque o propósito de Satanás era fazer aquele homem de Deus, aquele homem que era temente a Deus, que se desviava do mal e que fazia a vontade de Deus cair, se afastar de Deus. E o alvo de Satanás era esse, mas ele teve a permissão de Deus para provar a Jó. E Jó foi provado por Deus, e nesta prova, tentado por Satanás, que tinha como propósito fazê-lo cair no pecado. Assim, as provas para o cristão, na vida de nós cristãos, nós devemos ser como Jó. Nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos permanecer fiéis, independente do que está acontecendo. Se Deus está ajudando ou não, se Deus tem abençoado ou não, se nós vemos Deus operando ou não. É isso que acontecia com Jó. Todas aquelas calamidades estavam acontecendo na sua vida. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde, mas ele permaneceu fiel. Ele não entendia porque Deus estava permitindo aquilo, mas ele permaneceu fiel. Independente dos acontecimentos da nossa vida, independente dos problemas que nós vamos tendo solução ainda ou não, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós precisamos permanecer fiéis. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 22, e também capítulo 2, versículo 1, nós encontramos a mesma expressão. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então esse homem ele foi provado, ele passou pelo fogo, mas em nada ele pecou. Ele continuou sendo fiel a Deus, obediente a Deus, mesmo se aparentemente, quando nós nos colocamos no lugar de Jó, Deus o havia abandonado.
E nós sabemos que Deus não o havia abandonado, que Deus estava permitindo aquilo para provar a Jó e para fazer com que ele crescesse ainda mais no conhecimento de Deus. E é isso nós vemos aqui em 1 Pedro também, quando nós olhamos capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É um testemunho de uma irmã. Ela tinha sua mãe hospitalizada, a sua mãe estava hospitalizada, a situação era muito grave, a cirurgia que a sua mãe ia passar, os médicos deram 90% de que ela não sobreviverá. Então, aquela moça, ela tomou a sua avó, o seu irmão, e juntos, durante toda aquela semana, eles ficaram orando a Deus, eles cantavam louvores a Deus, e eles decidiram não se deixar abater pela situação. Eles decidiram, naquela situação tão difícil que eles estavam passando com a sua mãe, diante das tão difíceis notícias que eles estavam tendo a partir dos médicos, eles decidiram honrar a Deus, confiar em Deus, orar a Deus e confiar no Senhor. E o nome dela é Juliana, e ela conta que durante toda aquela semana, ela, sua avó, o seu irmão, eles procuraram orar, eles procuraram se aproximar mais de Deus, eles confiaram a vida da sua mãe a Deus. Ao passar de uma semana, a cirurgia foi no final da semana, eles tiveram a notícia de que a sua mãe não resistiu à cirurgia. E mesmo diante daquela situação, de tristeza, de perda e de dor, eles entenderam, ela entendeu que Deus havia feito a sua vontade. Ela entendeu que Deus havia feito o melhor pela sua família, mesmo naquele sofrimento, mesmo naquela perda. E ela conta que aquilo foi de grande conforto e de grande consolo, tanto para ela como para a sua família. E então, eles suportaram, a Juliana e a sua família suportaram aquela perda, aquele até logo da sua mãe, sendo fiéis, conformando-se com a vontade de Deus, tendo a certeza que Deus permitiu aquilo com o propósito de aproximá-los mais de Deus. E em vez de se enfraquecer, em vez de desanimar, toda aquela situação de sofrimento serviu para que ela e sua família se fortalecessem no Senhor e se aproximassem ainda mais dele. 2. Nós cristãos sofremos nesse mundo, mas seremos recompensados. Nós precisamos entender que o mundo que nós vivemos jaz no maligno e que nesse mundo nós vamos sofrer por sermos cristãos, sofrer porque nós vivemos num mundo onde o mal está operando, mas nós precisamos entender que Deus irá nos recompensar. E isso nós vemos nos versículos 13 e 14. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Aqueles irmãos, eles podiam ter certeza de que as aflições que eles passavam, mesmo sendo situações de morte, mesmo tendo visto já muitos dos seus amados, familiares, cristãos, tendo passado pela morte por causa do nome de Cristo, eles precisavam ter certeza de que aquele sofrimento todo Deus tinha permitido, de que aqueles sofrimentos eram motivos de que eles estavam participando nas aflições de Cristo. Cristo tudo sofreu por nós. O Senhor Jesus Cristo sofreu tudo por nós. Nós também devemos estar dispostos a sofrer por Ele. Então, por isso ele fala aqui que
pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo, o morrer por Cristo, estar disposto a dar sua vida por Cristo. No nosso caso, aqui no Brasil, nós não vivemos tempos de perseguição, nós não vivemos esse medo, essa tensão, como em outros países atualmente, há muitos cristãos vivem. Muitos cristãos em outros países, isso não é muito noticiado. Nós não sabemos dessas notícias de maneira comum, mas nós sabemos que hoje em dia, muitos cristãos são mortos, têm a sua vida tirada por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Há perseguição em muitos países no mundo hoje, e muitos cristãos também são perseguidos. Nós não sofremos essa perseguição aqui no Brasil, mas de fato nós precisamos abrir mão, nós precisamos negar o nosso eu muitas vezes para exaltar o nome de Deus, para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que isso traga sofrimento, mesmo que isso traga prejuízo sobre a nossa vida. Eu estou falando situações, e com certeza você está lembrando de situações da sua vida, em que você teve que abrir mão, em que você teve um prejuízo, em que você foi prejudicado, e você não revidou. E tudo isso são aflições que nós passamos, mas nós podemos nos alegrar, não no nosso prejuízo, não nos problemas em que nós sofremos, mas nos alegrarmos pelo fato de sermos participantes das aflições de Cristo, sofrermos como cristãos. Nós vemos aqui nesse texto que, se de fato nós sofremos pela causa de Cristo, nós podemos nos alegrar, porque nós sabemos que de alguma forma o Senhor Jesus Cristo estará sendo honrado. E ele coloca aqui que nós precisamos nos regozijar e nos alegrar. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, o Senhor Jesus Cristo nos ensina: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que quando nós passamos alguma provação, quando nós temos algum problema que nos chega por sermos cristãos, nós precisamos nos alegrar, mesmo se nós tivemos um prejuízo, mesmo se nós fomos humilhados, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo que fala que quando nós sofremos por causa do nosso Senhor, nós estamos sendo bem-aventurados, ou seja, bem-sucedidos. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos honrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós vemos lá em Atos. E justamente esse ensino nesse texto vem do ensino, nós percebemos que vem do ensino do Senhor Jesus Cristo. E lá em Atos capítulo 5, versículos 40 a 42, nós vemos lá Pedro e outros discípulos com ele, sofrendo as perseguições. E nós vemos lá, você pode abrir Atos capítulo 5, versículos 40 a 42, que fala assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, Pedro, ele havia sido preso com outros discípulos, milagrosamente ele saiu da prisão, quando a liderança judaica falou: olha, busquem aqueles homens, e foram até a prisão, eles já não estavam lá. E a notícia foi: olha, eles estão pregando lá no pórtico do templo. E aí então mandaram prendê-los novamente, eles foram açoitados e foram ordenados para que não pregassem mais a Cristo. E aí então deixaram eles ir, mas eles se alegraram em padecer afronta pelo nome de Jesus. Deixaram eles ir depois que eles foram açoitados. Então, nós também somos bem-aventurados e devemos ter como motivo de alegria quando nós fomos provados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque
porque o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado e evidenciado, e porque seremos consolados e recompensados pelo nome do Senhor Jesus. Deve ser um privilégio sofrer um pouco por quem sofreu tudo por nós. Amém? Enquanto somos mal falados, maltratados pelos homens, somos por Deus bem-aventurados. E quando nós passamos por algo assim, é porque, de certa forma, está sendo confirmado que nós somos realmente cristãos verdadeiros. A confirmação da glória que iremos vivenciar com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo passageiro. Os sofrimentos que nós passamos aqui, um dia vão cessar. Mas nós temos a garantia do Senhor Jesus Cristo, que nós reinaremos com Ele no milênio e para a eternidade. E isso deve ser motivo de grande regozijo para as nossas vidas. Isso deve ser motivo de nós estarmos dispostos a sofrer pelo nome do nosso Salvador. Mas se sofremos por sermos cristãos, o nome de Cristo está sendo evidenciado e glorificado por meio do nosso testemunho de fé. Versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Que o sofrimento na nossa vida não venha por motivo das nossas decisões e atitudes pecaminosas. Então, há situações na nossa vida, há situações que nós passamos, dificuldades na nossa vida que às vezes vêm por causa de um pecado que nós cometemos, por causa de uma atitude errada que nós tivemos, por causa de um erro que nós cometemos. E aqui, os cristãos são exortados para que eles não venham a sofrer perseguição, não venham a padecer por causa de algo errado que eles tenham feito. Então, o sofrimento não seja motivo de nossas decisões e atitudes erradas ou por causa do nosso pecado. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar para que não deixemos que os nossos pecados venham nos causar problemas. Mantermos longe do pecado, não praticarmos o pecado. E ainda no versículo 15, quando ele fala que não sofra, não padeça, né, como nenhum de vós, que nenhum de vós padeça, que nenhum de vós sofra. Não devemos ter motivo de sofrimento por ações erradas ou por este motivo sofrimento de desonra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, Deus, Ele não vai deixar passar batido. Ele permite que a consequência do nosso pecado venha sobre a nossa vida. Eu trabalhava na Sociedade Bíblica Trinitariana. A gente recebia muitas cartas de homens, irmãos, encarcerados. Alguns haviam se convertido lá no cárcere, através da pregação de pastores, de missionários que iam até lá, né, como a gente vê aí no Ministério Rocha Eterna. Alguns contando na carta o seu testemunho, né, que eram cristãos, se afastaram de Deus e por causa dos seus pecados, por causa dos seus crimes, eles foram parar lá na prisão. Então Deus, ele nos perdoa, mas Ele permite que as consequências dos nossos pecados venham sobre a nossa vida. Lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, tem a advertência a nós e àqueles cristãos. Não erreis, Gálatas 6, versículos 7 e 8, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Conhecemos um jovem alguns anos atrás. Esse jovem, ele estava fiel na igreja, ele era um jovem dedicado,
ele participava dos cultos, ele estava presente, um jovem alegre, um jovem cheio de vida, um jovem que estava trabalhando, estudando, e de repente aquele jovem desanima da vida cristã, ele ficou muito tempo longe dos caminhos de Cristo, e em um certo momento da sua vida, ele foi convidado por um outro jovem a participar de um assalto. Ele nunca tinha feito algo assim, ele nunca tinha feito algo, cometido nenhum crime, mas longe dos caminhos de Deus, ele aceitou aquele convite. Então eles fizeram um assalto, eles sequestraram uma moça, e daquele acontecimento a polícia conseguiu interceptá-los, e houve troca de tiros, e aquele jovem tinha os seus 18, 19 anos, aquele jovem, naquela troca de tiros, foi baleado, a sua vida foi ceifada. Um jovem que conhecia o Senhor Jesus Cristo, mas que andou longe dos caminhos de Deus, cometeu o seu pecado e teve as suas consequências. Os outros 2 jovens que estavam com ele foram pegos, foram presos, mas infelizmente aquele jovem envergonhou o nome de Cristo. Ele teve a sua vida ceifada. Eu gosto de lembrar muito da missionária, Dona Dalete. Lá nos tempos da pandemia, ela perdeu seu esposo, o pastor Aguinaldo, mas desde aquele momento em que aquilo aconteceu repentinamente, a perda do seu esposo, ela demonstrou estar firme, ela demonstrou estar submetendo-se à vontade de Deus, ela continuou seu ministério, o ministério que ela tinha com seu esposo, e tem servido a Deus fielmente. A gente sempre recebe as cartas, sempre vê pessoas se convertendo lá no cárcere, através do seu ministério. A gente vê Deus operando na sua vida, cuidando dos seus filhos. O Timóteo foi lá, foi estudar no exterior, está estudando ainda no exterior, preparando-se para o ministério, e a sua filha também, que está com ela. Então Deus tem cuidado dessa família. Uma irmã em Cristo, missionária que tem sido fiel diante dos sofrimentos que ela passou e tem passado na sua vida. Existe a história de 2 homens, né? Eram 2 irmãos gêmeos. E a história conta que eles viviam com a sua família, seu pai, a sua mãe, mas o seu pai era um homem muito problemático, era um homem que bebia, era um homem que não cuidava bem da sua família, e de repente, em um momento das suas vidas, a sua mãe veio a falecer, e esses 2 irmãos, que eram irmãos gêmeos, os seus nomes eram João e Mário, esses irmãos gêmeos, eles decidiram sair de casa. Então eles foram seguindo o seu caminho, eles se separaram, não tiveram mais contato um com o outro. E o João, ele conseguiu estudar, ele conseguiu se formar, ele conseguiu se tornar um homem bem-sucedido, ele era palestrante, ele era professor, e ele era visto como alguém que tinha, assim, sempre bom ânimo nas coisas que ele fazia. Ele sempre era bem determinado nas coisas que ele fazia. Ele confiava em Deus. O motivo de sofrimento na sua vida foi motivo para que ele tivesse bom ânimo, para que ele acreditasse e confiasse em Deus. Já João, ele vivia pelos bares, ele vivia em brigas, ele havia já perdido a sua esposa e ele estava vivendo de favores. Certo dia, após uma palestra, quando João, ele foi perguntado para um dos seus ouvintes, no particular, né, onde que ele tinha encontrado aquele bom ânimo para a sua vida, onde que ele tinha encontrado ser um homem determinado na sua vida. E ele falou o seguinte: naquele mesmo dia, conta a história que também o Mário estava numa ponte, ele estava pensando em tirar a sua própria vida, e lá chegou o seu único amigo, alguém que ainda tinha ele como amigo, e falou: meu amigo, você nunca teve bom ânimo na sua vida? Essa foi a pergunta. E a resposta de ambos
foi a mesma, tanto de João como de Mário. Olha, eu tive uma vida muito difícil. Minha mãe faleceu, meu pai não cuidava da família, ele bebia, ele batia em mim, batia no meu irmão, batia na minha mãe, e até que minha mãe faleceu e a nossa família foi destruída. Só que Mário completou a sua resposta, João completou a sua resposta dizendo: tudo isso me levou à decisão de ser alguém bem determinado, alguém que tem sempre bom ânimo, alguém que confia em Deus. Já a resposta de Mário foi diferente. Tudo isso me levou a ser um homem derrotado, um homem que não tem bom ânimo, um homem que não consegue viver na vida. E aí nós podemos entender com essa história, é uma história fictícia, mas uma história que nos ensina como nós devemos lidar com o sofrimento na nossa vida. Qual a nossa decisão quando nós nos deparamos com as situações difíceis da nossa vida? Nós vamos escolher confiar em Deus, nós vamos escolher ter bom ânimo, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e ter paz nele, confiando nele, ou nós vamos desanimar? Lá em Mateus capítulo 19, versículo 27 em diante, Pedro ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo: olha, nós deixamos tudo, deixamos nossa família, deixamos tudo para te seguir. E as palavras de Pedro é essa: o que nós vamos ganhar com isso, né? Mateus 19, versículo 27 até 20, versículo 1. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui para Pedro que tudo que ele perdeu por amor do seu nome, ele será recompensado, já em vida, mas na vida eterna, na eternidade, ele vai ter 100 vezes mais. Então, nós podemos ter certeza que o Senhor Jesus, ele nos recompensa, ele nos abençoa ainda nesta vida. Nós podemos ter certeza que na eternidade, ele nos recompensará ainda mais. Vale a pena ser fiel, vale a pena estar fazendo a vontade de Deus. Se nós sofremos nesse mundo, podemos ter certeza que nós seremos recompensados. Nós cristãos sofremos nesse mundo, mas nunca somos desamparados. É isso que nós aprendemos nesse texto também. Nós não seremos desamparados. Versículos 16, 17, mas se parece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento da casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aqui, Pedro está colocando que nós, como cristãos, nós seremos julgados. Aqueles que não são cristãos, aqueles que são descrentes, também serão julgados. Todos nós seremos julgados, crentes e descrentes. Porém, o ímpio, ele não tem esperança de salvação. Nesse julgamento, o ímpio não tem esperança. Nesse julgamento, o ímpio não tem galardão. Porém, nós, os crentes, nesse julgamento, nós temos esperança, nós temos a vida eterna. Nesse julgamento, nós teremos os nossos galardões, nós seremos recompensados. Versículo 19, portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então nós precisamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Nós
precisamos confiar no nosso Deus, sabendo que Ele nunca nos desampara, que em todos os momentos Ele está cuidando de nós, e que mesmo se as nossas expectativas são frustradas, e que mesmo se aquilo que nós não queremos que aconteça venha a acontecer, se a vida nos traz sofrimentos em que nós não suportamos, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos confiar no nosso Deus e ter certeza que as nossas vidas estão nas mãos dEle e que Ele nunca nos abandona. Deus criou o mundo, fielmente governa e o mantém desde a sua criação. Deus, ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Assim, por nós sabermos disso, nós podemos ter certeza que Deus é fiel e podemos estar seguros de que Ele cumprirá as suas promessas, as promessas que Ele fez e que estão na sua palavra. Se Deus pode controlar as forças da natureza e todas as coisas do universo, seguramente pode contemplar, em meio às provações que enfrentamos, contemplar as nossas vidas. Deus, Ele está atento às nossas vidas. Deus conhece os nossos corações. Ele quer nos abençoar. Ele não vai nos desamparar. Ele nunca nos desampara. Vale a pena viver sendo fiel ao Senhor, mesmo quando sofremos. Eu lembro da história do pastor Bill e da dona Nancy. Eles eram missionários aqui no Amazonas. Eles estavam ali no alto do rio Mariri. Eles trabalhavam ali com tribos indígenas. E certo dia, ele estava na sua casa. Ele tinha 2 crianças pequenas, um menino e uma menina. A menina tinha 5 anos, parece que o menino tinha 13 anos. E as crianças chegaram em casa, ele pediu, olha, vão até o rio, vão pegar água para a gente fazer um suco. E as crianças saíram, o Cris e a Sara, de apenas 5 anos. E ao irem buscar a água, a Sara, ela foi picada por uma cobra. Chegando em casa, ela estava sentindo aquela dor na perna. Inicialmente eles não identificavam o que era, mas examinando direitinho a perna da menina, elas perceberam a picada da cobra. A cobra surucucu é uma das mais venenosas. E aí então, a situação era urgente e eles sabiam que precisavam de um milagre de Deus para que a vida da sua filha fosse poupada. E aí então, o pastor Bill, já por radiofrequência, ele entra em contato com o Ministério Asas do Socorro, que estava lá em Manaus, e eles tiveram grande dificuldade para chegar até lá. O céu estava fechado, havia tempestades ali perto, o avião, embora estivesse à disposição, ele não conseguia chegar ali na região onde eles estavam. O pastor Bill e sua esposa passaram a noite ali com a sua filha. Chegou alguns médicos que podiam cuidar dela ali no local. E foi grande sofrimento. Foi um sofrimento que eles nunca tinham passado. E até hoje nunca mais passaram. Um sofrimento de ver a sua filha de apenas 5 anos estar sofrendo dores e estar cada vez mais debilitada. Um momento de muito sofrimento foi quando ela precisou tomar uma injeção no seu próprio coração. A grande dor da sua filha e o grande sofrimento desse casal. Essa injeção era necessária para que ela conseguisse permanecer viva até o dia seguinte, quando o avião chegasse e levasse ela para Manaus. Ela recebia a injeção com soro e provavelmente iria sobreviver. Porém, na manhã seguinte, o avião ainda não conseguia chegar. Horas depois, o avião chegou, mas a menina já havia falecido. E com todos esses acontecimentos, o pastor Bill e a sua esposa, eles sepultaram a sua filha lá no Amazonas mesmo. Eles sepultaram a sua filha lá com o piloto do avião e com o missionário que tinha vindo com eles. E ele conta que, após esses acontecimentos,
ele tinha em seu coração raiva de Deus. Ele ficou com raiva de Deus. E mesmo assim ele continuou ali no campo, e certo dia ele conta que num final de tarde ele viu um céu diferente, um céu mais claro. Ele observou ali um arco-íris, e ele entendeu naquele dia que Deus havia permitido a morte da sua filha. Ele percebeu naquele dia versículos da palavra de Deus vindo ao seu coração. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele reconheceu que tudo aquilo tinha acontecido para aproximá-lo mais de Deus. E que tudo aquilo tinha acontecido porque Deus tinha permitido, mas que Deus não havia desamparado. O Senhor Jesus Cristo nos disse lá em João capítulo 17, versículos 14 a 17, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós possamos permanecer fiéis ao nosso Deus. Mesmo se passamos por sofrimento, nós possamos entender que o sofrimento vem por permissão de Deus e propósito de Deus para nos aproximar mais dele. Vale a pena viver sendo fiel ao Senhor, mesmo quando sofremos, sabendo que nós cristãos estamos sujeitos ao sofrimento, que seremos recompensados e que nunca somos desamparados. O Senhor tem um bom propósito de crescimento para a vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, ó Pai,